Desde os tempos antigos, a Bíblia fala sobre construções enormes que desafiam a lógica humana. Construções tão grandes e impressionantes que até hoje deixam cientistas e arqueólogos sem respostas claras. Como povos antigos, sem acesso às tecnologias modernas, foram capazes de erguer essas maravilhas? Seria possível que algo além da engenhosidade humana estivesse por trás dessas construções? Neste vídeo, exploraremos algumas das maiores obras arquitetônicas mencionadas na Bíblia e os mistérios que ainda as cercam. Desde os primórdios da humanidade, o desejo de alcançar o impossível tem impulsionado civilizações a desafiar os próprios limites. Monumentos colossais, erguidos por mãos humanas, atravessam os séculos como testemunhos de grandiosidade e ambição. Entre essas construções, poucas são tão misteriosas e controversas quanto a Torre de Babel. Um projeto ambicioso que buscava alcançar os céus e oferecer à humanidade um poder nunca antes visto. Mas como um povo antigo poderia ter construído tal maravilha? E por que a sua história terminou de forma tão abrupta? A Bíblia nos conta que após o dilúvio, os descendentes de Noé se multiplicaram e habitaram a planície de Sinar, na Mesopotâmia. Unidos por uma única língua, decidiram construir uma cidade grandiosa e uma torre que alcançasse os céus. Seu objetivo era claro: evitar que fossem espalhados pelo mundo e unir o poder humano em uma única nação. Eles usaram tijolos cozidos e betume como argamassa, tecnologias avançadas para a época, mas algo despertou a ira divina. O Senhor desceu para ver a construção e, percebendo a determinação do povo, confundiu sua língua e espalhou-os pelo mundo. A torre, então, foi abandonada e a cidade passou a ser chamada de Babel. Mas será que essa história é apenas um mito ou há evidências que sustentam a existência da Torre de Babel? Muitos estudiosos acreditam que ela pode ter sido inspirada nos enormes zigurates mesopotâmicos. Essas estruturas, semelhantes a pirâmides escalonadas, eram templos dedicados aos deuses e existiam em diversas cidades da região. O maior de todos era o Etemenanque, um zigurate de Babilônia, que, segundo registros antigos, possuía mais de 90 metros de altura. Sua construção data de milhares de anos antes de Cristo e, durante séculos, foi uma das maiores edificações do mundo. No entanto, mesmo os zigurates conhecidos não explicam completamente a grandiosidade da Torre de Babel descrita na Bíblia. O historiador grego Heródoto, que visitou Babilônia no século V a.C., descreveu uma estrutura impressionante, com uma base colossal e degraus que levavam ao topo. Mas o que aconteceu com essa torre? Será que foi destruída pela ação do tempo ou por um evento súbito, como relatado na Bíblia? Algumas escavações arqueológicas sugerem que grandes templos da antiguidade podem ter ruído devido a terremotos ou invasões, mas a ideia de uma construção interrompida abruptamente e abandonada devido a uma confusão linguística continua sendo um dos maiores enigmas da história. Além da questão estrutural, existe o enigma da dispersão das línguas. Como um único fato pode ter provocado a divisão das línguas humanas? Alguns cientistas acreditam que as línguas evoluem gradualmente ao longo de milhares de anos, mas a Bíblia sugere uma mudança repentina, algo que desafia os modelos convencionais da linguística. O fato é que a origem das línguas ainda é um tema controverso, e não há consenso sobre como surgiram tantas variações ao redor do mundo em um período tão curto de tempo.
de Babel continua a intrigar estudiosos e arqueólogos. Seu propósito era ambicioso: unir toda a humanidade em um só povo e desafiar os próprios limites impostos pelo Criador. Mas no fim, sua ruína resultou no exato oposto, uma dispersão que moldou o curso da civilização humana. Porém, essa não foi a única construção bíblica que impressionou gerações. Séculos depois, outra edificação monumental foi erguida, desta vez em Jerusalém, um templo de uma riqueza indescritível, construído para ser a morada do próprio Deus na terra, seu nome, o Templo de Salomão. Diferente da Torre de Babel, a construção não parou, mas seu destino final é igualmente misterioso. Se a Torre de Babel representava a ambição humana de alcançar os céus, o Templo de Salomão simbolizava algo ainda mais grandioso: a presença divina habitando entre os homens. Diferente da torre, que buscava exaltar a glória humana, o templo foi construído para glorificar a Deus e estabelecer um local sagrado para a adoração. Sua construção foi uma das mais incríveis da antiguidade, usando materiais raros e técnicas avançadas que ainda intrigam estudiosos e arqueólogos. Mas, como um reino pequeno como Israel conseguiu construir uma obra tão impressionante? E por que, mesmo com tantas descrições detalhadas na Bíblia, o templo simplesmente desapareceu da história? A construção do Templo de Salomão começou por volta do século X a.C., quando o rei Salomão, filho de Davi, ordenou que o santuário fosse edificado em Jerusalém. A Bíblia relata que o próprio Deus havia escolhido aquele local, no Monte Moriá, como o centro da adoração israelita. O projeto do templo seguiu padrões específicos, com dimensões e detalhes minuciosamente registrados nos textos sagrados. Ele tinha um santuário principal, chamado o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, rodeado por uma estrutura decorada com ouro puro, cedro do Líbano e pedras esculpidas com precisão. Mas como um país pequeno como Israel conseguiu construir algo tão impressionante? A resposta pode estar na parceria entre Salomão e Irão, o rei de Tiro, que foi uma das principais potências marítimas daquela época. Os fenícios eram mestres na arquitetura e na engenharia, fornecendo madeira de cedro, artesãos habilidosos e conhecimentos avançados em construção. Além disso, registros indicam que milhares de trabalhadores foram recrutados para erguer o templo, incluindo estrangeiros e escravos. Tudo isso resultou em uma obra monumental, que se destacou como o centro espiritual e político do Reino de Israel. Contudo, mesmo com toda a riqueza e imponência do templo, ele não durou para sempre. Em 586 a.C., Babilônia, sob Nabucodonosor II, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e incendiou o templo, levando os israelitas ao cativeiro. A destruição foi tão completa que nos séculos seguintes pouco restou da construção original. Mesmo assim, o templo não desapareceu da memória do povo. Depois que os exilados retornaram, um segundo templo foi construído, mesmo que menos grandioso do que o primeiro. Mais tarde, no século I a.C., o rei Herodes ampliou e reformou o templo, transformando-o em uma das maiores edificações do mundo antigo. Mas assim como o primeiro, ele também encontrou seu fim. No ano 70 e poucos da era cristã, os romanos, liderados pelo general Tito, destruíram completamente o templo, deixando apenas algumas ruínas, como o famoso Muro das Lamentações. O que intriga os cientistas e arqueólogos é a falta de evidências concretas do primeiro templo. Enquanto o segundo templo deixou vestígios evidentes em Jerusalém, o Templo de Salomão parece ter desaparecido sem deixar rastros. Algumas
Algumas teorias sugerem que seus materiais foram saqueados e reutilizados, enquanto outras acreditam que ainda possam haver fragmentos enterrados sob a atual esplanada das mesquitas. No entanto, escavações nessa área são praticamente impossíveis devido à sensibilidade religiosa e política do local. Além do mistério de seu desaparecimento, há outro enigma: a Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos do templo. According to biblical tradition, the Ark contained the tablets of the law and represented the divine presence. No entanto, não existem informações claras sobre o que ocorreu com ela depois que o templo foi destruído. Algumas lendas dizem que foi escondida antes da invasão babilônica e levada para um local secreto. Outras afirmam que foi levada pelos próprios babilônios e nunca mais foi encontrada. O fato é que até hoje ninguém sabe ao certo qual foi seu destino. Mesmo sem evidências tangíveis, o Templo de Salomão continua sendo uma das construções mais fascinantes e enigmáticas da história. Ele não era apenas um edifício, mas o coração espiritual do povo de Israel, uma obra magnífica, construída para honrar a Deus. Mas se a grandiosidade do templo já é impressionante, há uma construção bíblica ainda mais enigmática: uma embarcação colossal, supostamente feita só por um homem que sobreviveu a uma enchente global. O nome dele? A Arca de Noé. Será que um barco tão grande podia ser feito naquela época? Poderia uma estrutura de madeira abrigar tantos animais e sobreviver ao dilúvio? Essas questões nos levam ao último capítulo, onde exploraremos o mistério da Arca de Noé e as inúmeras buscas por seus vestígios. Se o Templo de Salomão era a representação do encontro entre Deus e o homem na terra, a Arca de Noé simboliza a salvação divina em meio ao maior desastre que o mundo já teria testemunhado. Segundo a Bíblia, Noé recebeu de Deus uma ordem clara: construir um grande barco de madeira para salvar sua família e um casal de cada espécie animal do iminente dilúvio. Mas como um único homem teria conseguido construir uma embarcação gigantesca, capaz de suportar tempestades avassaladoras e manter vivos milhares de animais? A história da Arca é tão extraordinária que até hoje cientistas, engenheiros e exploradores buscam respostas. Seria um mito ou haveria evidências concretas da sua existência? De acordo com o relato bíblico no livro de Gênesis, Deus deu a Noé instruções detalhadas para a construção da arca. O navio deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, o que equivaleria a cerca de 137 metros de comprimento, aproximadamente o tamanho de um navio moderno de carga. A arca foi construída com madeira de gofer, cuja identidade exata ainda é desconhecida, e foi coberta com betume por dentro e por fora para garantir que fosse à prova d'água. O projeto incluía 3 andares e um sistema de ventilação, detalhes que indicam uma estrutura muito bem planejada para a sobrevivência a longo prazo. Mas uma embarcação dessas proporções poderia realmente ter sido construída naquela época? Especialistas discordam. Alguns engenheiros navais afirmam que, mesmo com tecnologia avançada, construir uma estrutura de madeira desse porte seria extremamente desafiador, exigindo reforços internos para evitar que o casco se rompesse em alto mar. Outros sugerem que, se a arca tivesse sido feita utilizando técnicas de encaixe e travamento de madeira, como os antigos barcos egípcios, sua viabilidade seria maior do que se imagina. Além da questão estrutural, há o mistério da própria sobrevivência dentro da arca. Como Noé e sua família conseguiram alimentar e manter milhares de animais durante mais de um ano? Algumas teorias sugerem que muitos dos animais poderiam ter entrado em um estado de hibernação, reduzindo suas necessidades de comida e água. Outros pensam que Noé
levou apenas exemplos de espécies, em vez de cada animal individualmente, o que explicaria como o espaço interno foi gerenciado. Mas a maior questão que intriga cientistas e arqueólogos é: a Arca de Noé realmente existiu? Ao longo dos séculos, muitas expedições foram feitas para encontrar sinais da Arca, e quase todas indicam o mesmo lugar, o Monte Ararat, na Turquia de hoje. Conforme a Bíblia, depois que as águas baixaram, a arca parou sobre as montanhas de Ararat, um local difícil de chegar e muitas vezes coberto por neve e gelo. Viajantes antigos, como Marco Polo, já contavam histórias sobre um grande navio preservado no topo da montanha. No século XX, diversas expedições afirmaram ter encontrado indícios da arca, incluindo estruturas de madeira petrificada e imagens de satélite que sugerem uma forma semelhante a um navio soterrado na neve. Em 1959, um piloto turco fotografou uma formação incomum na região, conhecida como Anomalia do Ararat. Mais tarde, pesquisadores como Ron Wyatt e outros exploradores alegaram ter encontrado fragmentos de madeira antigos que poderiam pertencer à arca. No entanto, nenhuma dessas descobertas foi confirmada de forma definitiva pela comunidade científica, deixando a questão em aberto. Curiosamente, o relato de um grande dilúvio não é exclusivo da Bíblia. Culturas antigas ao redor do mundo, como os sumérios, babilônios, hindus e até mesmo povos indígenas das Américas, têm histórias semelhantes sobre uma grande inundação e um herói que salva os seres vivos em um barco. O Épico de Gilgamesh, um dos textos mais antigos da humanidade, descreve um grande dilúvio e um homem chamado Utnapishtim, que constrói um barco para sobreviver. Uma história muito parecida com a de Noé. Isso levanta uma questão intrigante. Teria realmente ocorrido um evento de grande escala no passado que inspirou esses relatos? Seja qual for a verdade, o mistério da Arca de Noé continua a fascinar e desafiar cientistas e arqueólogos. A possibilidade de encontrar um vestígio concreto da embarcação poderia mudar a maneira como a história da humanidade é contada. Mas, por enquanto, a Arca continua sendo um dos maiores mistérios da Bíblia. Uma estrutura monumental que, se fosse real, teria sido crucial para a sobrevivência da vida na Terra após um evento apocalíptico. Assim como a Torre de Babel e o Templo de Salomão, a Arca de Noé representa mais do que uma simples construção. Ela simboliza um momento decisivo da humanidade, um marco na relação entre Deus e o homem. 3 construções grandiosas, cada uma com um propósito distinto: desafiar os céus, habitar a presença divina e preservar a criação. Elas continuam sendo um mistério, deixando estudiosos e cientistas sem saber o que podem significar.